Oi, turminha, tudo bem? E aí, descansaram um pouquinho do fim de semana? Vamos voltar para ciências? Muito bem, na aula passada, nós começamos a estudar o esqueleto, não foi? Nós conversamos muito sobre o esqueleto interno, o esqueleto externo, nós vimos um pouquinho as partes, as funções do esqueleto. Hoje nós vamos começar a destrinchar um pouco mais o esqueleto. Nós vamos começar o nosso estudo mais minucioso por partes desse esqueleto, certo? Então, a primeira parte que nós vamos estudar é a cabeça, né? A cabeça no esqueleto humano. Na nossa cabeça, turma, nós temos os ossos do crânio. Por que tá no plural? Porque muitas pessoas pensam que o crânio é um osso só. Não, é um conjunto de ossos que se funde quando a gente está crescendo. Nós temos, então, na cabeça os ossos do crânio. Esses ossos do crânio, turma, né? Bate na sua cabeça aí, ó. É duro mesmo, né? Esses ossos, eles têm a função de proteger o que tá lá dentro. E o que tá lá dentro? O encéfalo. Então, os ossos da cabeça, eles protegem uma parte do nosso sistema nervoso chamado encéfalo. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo. Então, são 4 superórgãos importantíssimos que estão sendo protegidos pelo crânio, certo? E no nosso rosto, né, na nossa face, nós temos 2 ossos muito importantes, que é a mandíbula e a maxila. A mandíbula, gente, é o osso que contém os nossos dentes de baixo, os dentes inferiores. A maxila, ela compreende o osso que está aqui atrás do nosso bigode. E esses 2 ossos, a mandíbula e a maxila, eles nos auxiliam na fala, na mastigação. Eu quero chamar a atenção para a mandíbula. A mandíbula, ela é o único osso da nossa face, de toda a nossa cabeça que se movimenta. E ela se articula lá nas orelhas. Faz um experimento aí, pegue o seu dedo indicador, coloque ele lá na sua orelha e abre bem a boca. Abre e fecha a boca. Você vai sentir o movimento da sua mandíbula. A sua mandíbula se articula ao seu crânio lá perto da orelha. Nessa aula, turma, eu vou usar bastante a apostila porque tem figuras que eu não sei desenhar, tudo bem? Então, vamos ver aqui a figura 5 e a figura 7. Aqui na figura 5, eu quero chamar a atenção, então, para os ossos da cabeça, certo? Então, eu vou separar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Os ossos do crânio e os ossos da face. E observe aqui agora para mim, no crânio. Perceba que aqui, ó, tem uma divisão, não é, ó? Uma linha em zigue-zague. Então, aqui é um osso, outro osso, outro osso, outro osso, outro osso. Os nomes, tá? São extremamente específicos, não precisa decorar jamais esses nomes, tá? Guardem como ossos do crânio. E na face, quero chamar a atenção para esse aqui, ó, em vermelho, é a maxila. A maxila. E aqui em amarelo, a mandíbula. A mandíbula, gente, é o único osso que se movimenta na nossa cabeça. A mandíbula, ela mexe para cima e para baixo, e ela também mexe para a direita e para a esquerda. Você pode testar aí. E mais ou menos aqui, ó, está a nossa orelha. Então, a articulação da mandíbula, ela tá mais ou menos aqui. Certo? Aqui na figura 7, na nossa face, tem algo extremamente interessante. Então, ó, é uma cabeça em vista frontal e em vista lateral.
Na nossa face, gente, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, nos ossos da nossa face, nós temos uns buracos. Então, aqui, colorido de verde, de roxo e de azul, são buracos que nós temos nos ossos da face, e esses buracos, eles são chamados de seios da face. A palavra seio, ela quer dizer um buraco, certo? Um buraco. E são buracos mesmo. E como são buracos dentro dos ossos, acaba que em algumas pessoas bactérias conseguem se desenvolver aqui dentro, ó. Outros micro-organismos também, mas bactérias são mais comuns. E quando as bactérias elas se desenvolvem aqui, vai causar uma doença chamada sinusite, que é uma inflamação nesses buracos da face. Por esse motivo é que quem tem sinusite dói na testa, dói aqui no nariz, dói nas bochechas. Quando as bactérias provocam uma inflamação, essa região inteira dói para quem tem a sinusite. E em vista lateral, ó, observe como é que fica. Interessante, né? Então, perceba que tem algumas bactérias que são danadinhas e conseguem se desenvolver nesses buracos que existem nos ossos da nossa face. Você tem sinusite? Espero que não, tá? Porque eu não tenho. Quem tem diz que é muito chato. Ainda na cabeça, turma, ainda em relação aos ossos do crânio, eles têm algumas diferenças, né? Nas pessoas adultas, os ossos do crânio, eles são colados. E nas crianças, os ossos do crânio, eles têm um espaço que é preenchido por cartilagem. Vamos ver isso aqui em foto? Olha que bonito, que interessante. Eu vou usar essa mesma figura que é a figura 5 do nosso livro. Esse aqui, então, é o crânio de uma pessoa adulta. Perceba que os ossos que formam o crânio, né, eles estão colados, ó. Então, aqui, ó, um tá coladinho no outro, ó. Já houve uma ossificação completa. Esses ossinhos, eles estão todos grudados, um colado no outro. E tem que ficar colado mesmo, porque quem que tá aqui dentro? Aquela parte que nós chamamos de encéfalo. O cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, tá? Agora, e nas crianças? Nas crianças, turma, olha aqui. Aqui é uma vista do crânio, uma vista do topo da cabeça, tá? E é um crânio de um recém-nascido. Observe esse crânio, que interessante. Aqui é um osso, aqui é outro osso, outro osso, outro osso e outro osso. O que que tem entre esses ossos? Tem um espaço, tá vendo, ó? Um espaço que é preenchido por cartilagem. Esse espaço, gente, é chamado de fontanela, só que nós conhecemos popularmente como moleira. Moleira. Vocês que têm irmãozinhos menores já devem ter ouvido falar na moleira. Quando a criança nasce, você não pode descuidar da cabecinha dela, porque aqui, ó, tem a moleira. E essa moleira, ela já está muito próxima do cérebro. Isso é uma verdade. No recém-nascido, na criancinha pequena, tem esse espaço aqui de osso, ó, que está preenchido só por cartilagem. E por que que tem esse espaço? Porque, turma, nós sabemos que as crianças, elas não nascem das cegonhas, né? Elas não são trazidas das cegonhas para as mães. As crianças normalmente nascem da barriga da mãe e têm que sair de dentro da mãe por um canal muito apertado chamado vagina. E aí você pensa, a parte mais difícil de passar pela vagina na hora do parto, na hora que a mãe está ganhando a criança, é passar a cabeça. Então, na hora em que a mãe tá ganhando o bebê, como tem esse espaço aqui, ó, e o bebê ele vai passar pela vagina, que é um local estreito, ó, aí olha a minha mão. A cabeça da criança faz isso, ó. Ela espreme.
ela espreme um pouquinho e aí a cabeça consegue passar com mais facilidade. E depois, quando o recém-nascido ele já vai ficando mais velho, essa região aqui, ó, da moleira, ela vai se ossificando e esse espaço ele vai sumir e os ossos vão ficar assim, ó, grudadinhos uns nos outros. Entenderam, então, a importância de ter a moleira, de ter esse espaço aqui nos recém-nascidos? É para ajudar no parto, né? Para espremer a cabeça, para a cabeça conseguir passar com mais suavidade pela vagina, que é um local estreito, pequeno. Passou a cabeça, gente, que é o pior. O resto vai com facilidade. Sim, o parto é muito misterioso, vocês concordam? Nossas mães, ó, elas sofreram para nos ter, né? Outra parte muito importante do nosso esqueleto, turma, é a coluna vertebral. Vamos falar da coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? É uma estrutura que está nas nossas costas, que começa lá no nosso pescoço, vai até lá o nosso bumbum e é a coluna vertebral. Se é vertebral, é porque ela é formada por vértebras, por ossos pequenos chamados de vértebras. Quando esses ossos pequenos se unem, eles formam uma coluna, uma torre, uma corda nas nossas costas, que é a coluna vertebral. E nós temos 24 vértebras, 24 ossinhos que se uniram para formar a nossa coluna. E lá no final da nossa coluna, perto do bumbum, nós temos dois ossos: o sacro, que é a fusão de algumas vértebras, e o cóccix. Vamos ver aqui na figura 8 para clarear um pouco para a gente a coluna vertebral. Aqui, muito bem. Aqui na figura 8, gente, nós temos a visão da coluna vertebral. Uma visão lateral, então de lado, né? Como se uma pessoa tivesse de lado. A visão frontal, então aqui a coluna de frente. E uma visão de costas, ó, como se a pessoa tivesse de costas. Esse seu desenho aqui do seu livro, ele é muito interessante porque ele diferenciou a coluna em cores para a gente ver que as vértebras, elas são divididas, elas são um pouco diferentes. Então, ó, cada ossinho desse aqui, ó, aqui é uma vértebra, outra vértebra, outra vértebra, outra. São 24 no total. E essas vértebras aqui, ó, da região do pescoço, nós chamamos de vértebras cervicais. As vértebras da região da costela, nós chamamos de vértebras torácicas. As vértebras que já estão se aproximando lá do bumbum, nós chamamos de vértebras lombares. E aqueles dois ossos, ó, o sacro, que é mais ou menos isso aqui, e o cóccix, que é essa pontinha ali, ó, certo? Olha aqui de lado como é que eles são, ó, o sacro e o cóccix. Interessante? Sim, você pode sentir a sua coluna, tá? Pegue a sua mão aí, passe nas suas costas, que você vai sentir esses ápices aqui, ó, na ponta da caneta, você vai sentir isso, ó. Quando você passa a mão na sua coluna aí, você tá sentindo essa parte das vértebras aqui. E, gente, a coluna, ela tem funções muito importantes. Por exemplo, sustentação do corpo. A coluna vertebral, ela sustenta o nosso corpo. Gente, se nós não tivéssemos a coluna, a gente não ficaria ereto. Quem é que ia sustentar a nossa cabeça? Quem é que ia sustentar o nosso tronco, o nosso peito? Nada. Então, elas dão sustentação ao corpo, elas nos fazem ficar ereto. Uma função importantíssima da coluna é que ela faz a proteção da medula espinhal. A medula espinhal são neurônios que comunicam o que está na cabeça, que é a região do encéfalo,
com o restante do corpo. Vamos ver isso aqui na figura 9, vamos ver em detalhes a medula, como é que a medula fica protegida pela coluna. Aqui na figura 9, a gente percebe bem uma vértebra e a gente consegue ver a medula. Então, observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho a coluna em vista lateral, né? E o desenho, ele pegou essa vértebra aqui, ó, e ele ampliou, ó, ele deu um zoom pra gente ver o seguinte. O osso, a vértebra, né, tá aqui, ó, nessa cor amarela, nessa cor creme, né? E aí, gente, dentro da coluna passa essa estrutura aqui, ó, que tá em marrom, ó. Tudo isso aqui que eu estou passando a caneta, ó. Deixa eu delimitar para vocês, ó. Isso aqui em marrom, né? Isso é a medula espinhal ou espinal. O que é a medula espinal? Ela é um monte de neurônios. Neurônios são células do sistema nervoso, são aquelas assim, ó, que lembram uma pipa. Nós já vimos as células do sistema nervoso, né? Nós já vimos o tecido nervoso. Então, a medula, ela é formada de muitos neurônios, muitos mesmo. E, gente, ela está passando dentro do osso, dentro da vértebra. Então, a medula espinhal, ela estaria fazendo isso aqui, ó, ela estaria passando aqui dentro, ó. Ó, aliás, ela está passando aqui dentro. Ela fica protegida por ossos. Ela é uma estrutura muito delicada, muito macia. Então, ela tem que ter essa proteção óssea das vértebras. E, turma, perceba que aqui, ó, então, eu tenho a cabeça. Mais ou menos aqui nessa parte, eu tenho os braços. E lá para baixo, nós temos as pernas. Então, a medula que está passando aqui dentro, ela comunica a região da cabeça com a região dos braços, com a região das pernas, com todos os órgãos que tem no nosso corpo. E essa medula, gente, ela não pode ser quebrada. É muito comum a gente escutar pessoas que sofreram um acidente de carro, ou que caíram da escada, ou que foram vítimas de arma de fogo, né? Levaram um tiro e o tiro atinge a coluna e pega e rompe a medula, por exemplo. Se uma bala de revólver atravessa a coluna, então se atravessa, vai atravessar e vai atingir a medula. Aí essa bala, ela rompe a medula. Gente, isso não pode acontecer. Se rompe a medula, ó, a medula não é um cordão, não é um barbante aqui dentro da coluna. Se rompe, a comunicação da cabeça, ela é interrompida com o resto do corpo. E aí, por exemplo, se a coluna ela for quebrada aqui nesse ponto aqui, ó, agora, nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Se a medula for rompida no ponto A, o que tem aqui para baixo? As pernas. Aí a pessoa não mexe as pernas, ela fica paraplégica. Se a medula for rompida aqui, ó, aqui em cima, vou chamar de ponto B. Se for rompida ali no ponto B, a pessoa não vai mexer nem os braços e nem as pernas. Então, é muito triste, a pessoa fica tetraplégica. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita proteção com a nossa medula espinhal, porque é ela que faz a comunicação da cabeça com todo o restante do corpo, certo? Quem aí é bom observador deve ter percebido essa parte vermelha aqui, né? Ó, vamos falar dela. Essa parte vermelha, turma, é a cartilagem. Cartilagem. Nós já vimos, né, um pouquinho de tecido cartilaginoso. A cartilagem, ela existe em todas as vértebras aqui, ó. Entre uma vértebra e outra tem que existir a cartilagem. Porque essa cartilagem, ela é flexível, ela é, entre aspas, macia. Essa cartilagem, ó, ela impede que uma vértebra atrite, risse na outra e cause dor. Vocês já ouviram falar em uma doença chamada hérnia de disco? Fulano tá com muita dor nas costas porque tem hérnia de disco.
Gente, o disco é esse disco aqui, ó, é o disco intervertebral. É um problema na cartilagem, ó. Quem deu o nome dessa estrutura de disco intervertebral percebeu que parece um disco mesmo, né? Parece meio arredondado, né? Uma forma de disco. Mas é uma estrutura feita de cartilagem, que ela tem como função diminuir o atrito que uma vértebra faz na outra. É como se fosse uma proteção que a vértebra tem. E se a pessoa tiver hérnia de disco, essa cartilagem ela vai se perdendo, uma vértebra fica riçando na outra e dá muita dor. Aí tem que operar, né? E tentar aliviar a dor da pessoa. Deixa eu ver se eu consigo outra imagem para mostrar as cartilagens intervertebrais. Aqui, pessoas. Vocês estão vendo os disquinhos pretos, ó? Aqui. Esse disco preto é uma cartilagem, esse outro disco preto é outra cartilagem, esse outro disco preto é outra cartilagem. Então, essas cartilagens, elas existem entre todas as vértebras e tem como função diminuir o atrito, fazer com que uma vértebra não rice na outra, porque se riçar, vai causar dor. Tá bom? Então, vamos adiante. Outra importante parte do nosso corpo, turma, é a caixa torácica. A caixa torácica, ela é formada pelas costelas, pelo osso externo, que nós já vimos quando passamos no nome dos ossos do esqueleto. Nas costas, ela é formada pelas vértebras e por cartilagens. Então, a caixa torácica, ela compreende toda a região do nosso tronco, onde estão os 12 pares de costelas. Nós temos 12 pares de costelas. Então, se são 12 pares, são 24 costelas, certo? E, gente, qual é a função das costelas? É a função que o crânio tem para o encéfalo, a caixa torácica tem para o coração, para os pulmões. A caixa torácica, ela faz a proteção dos pulmões e coração, que são órgãos extremamente importantes para nós. Vamos ver aqui a figura 10, tem uma imagem muito boa para vocês entenderem. Aqui, turma, tá? Observe este desenho, é a caixa torácica. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou circular para vocês, ó. Tudo que tá aqui em amarelo é a caixa torácica. Então, ó, tá vendo que parece uma caixa mesmo, né? Faz um desenho, se esforçar um pouquinho quadrado, né? Uma caixa mesmo, porque ela é fechada, ó. As costelas que se ligam a esse osso aqui, ó, que é o externo. Lá nas costas, as costelas se ligam na coluna vertebral. E, turma, algumas partes aqui são cartilagens. E perceba a função dessa caixa torácica. Quem é que tá aqui atrás das costelas, ó? Um pulmão, outro pulmão. E quem é que tá entre os pulmões? O coração. Então, as costelas, elas têm função de proteção dos pulmões e proteção do coração, que são órgãos vitais. Elas também nos sustentam, né? Elas nos sustentam. E ela é composta pelo externo, pelas costelas e por algumas cartilagens que tem ali. Certinho? Vamos adiante. Vamos falar sobre os nossos membros, os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores nós chamamos popularmente de braços. Porém, ele não compreende somente os braços, ele compreende também, por exemplo, os ombros, o antebraço, o braço e os ombros. E os membros inferiores nós chamamos popularmente de pernas. Mas não só as pernas, né, gente? A perna, a coxa, os ossos do quadril. Então, os membros superiores, eu coloquei aqui entre aspas, tá? Para a gente identificar a região dos braços, dos ombros. Os membros inferiores, entre aspas também, a região das pernas. E nós temos 2 braços e 2 pernas.
graças a Deus, né? A função dos membros superiores é muito diversificada. Por exemplo, eu uso esses membros superiores para prender, para segurar, para digitar, para escrever, para dançar, não é? Os membros inferiores também têm a função diversificada, ó. As pernas, elas nos dão sustentação, equilíbrio, gente. Imagine se você tivesse uma perna só, o equilíbrio ficaria dificultado, né? Os membros inferiores nos ajudam na locomoção. E vamos lembrar uma coisa aqui importante: nós somos animais bípedes, ou seja, nós nos locomovemos sobre duas pernas, mas tem animais que são quadrúpedes. Eles se locomovem usando os 4 membros. Dizem os cientistas que os nossos ancestrais eram quadrúpedes e arborícolas, viviam de galho em galho, né? E nós, com a evolução, nós ficamos bípedes, descemos das árvores e passamos a nos locomover em terra. Mas essa é uma outra aula também muito interessante, ok? Vamos ver aqui nas figuras, a figura 11 e a figura 12 do seu livro. Como eu disse, turma, eu não sei desenhar esse tipo de esquema, tá bom? Então, nós vamos acompanhar pela apostila. Aqui na figura 11, ó, nós temos os membros superiores e os ossos. Vamos dar uma olhadinha com carinho nesses ossos? Então, olha, aqui, ó, tudo isso aqui que eu tô circulando para vocês é um membro superior. E nós temos 2, um de cada lado aqui da nossa caixa torácica. Quais são os ossos que fazem parte do membro superior? Esse aqui é a clavícula, esse aqui da frente, né? Eu consigo, quando eu coloco os meus ombros para cima, eu consigo pegar nesse osso, é a clavícula. Lá atrás, o osso onde fica a asa do anjo, né? A escápula, ó. A escápula. No nosso braço, já, esse grossão aqui é o húmero. Na outra parte do nosso braço, esse aqui, ó, acompanha comigo. Esse aqui é a ulna e esse outro aqui é o rádio. Húmero, ulna e rádio. Na nossa mão, nós temos aqui, acompanha comigo esses aqui, ó. Esses são os ossos carpais. Eles formam o nosso punho. Então, os ossos carpais. Os metacarpais, que são esses aqui, ó. 5 metacarpais. Eles formam a palma da mão. A palma da mão. E os dedinhos nós chamamos de falanges. Sendo, gente, que o nosso dedão, ó, olha, minha mão tá seca de frio, gente, não reparem, olha que horror, mas enfim. O nosso dedão, essa falange aqui, ó, perceba que ela é num sentido contrário, ó. Esses 4 dedos aqui, eles apontam para lá, para frente, e o polegar ele aponta para cá. Então, disse que ele é um membro oposto aos outros. E, gente, esse polegar opositor, ele é extremamente importante, porque é graças a ele, olha, que eu consigo segurar. Se não existisse o polegar, não daria para segurar. Olha, como é que eu ia segurar? Só se for assim, né? Ó, mas veja que não segura bem. Então, esse polegar, sendo oposto aos outros dedos, me faz segurar, prender melhor tudo que eu preciso segurar. Tudo bem? Ok. Já os membros inferiores, vamos ver aqui a figura deles, né? Que são 2 também. Eles também contêm outros ossos. Então, observe aqui essa imagem, é a figura 12. São 2 membros inferiores, né, gente? Perceba que os membros inferiores, eles pegam os ossos aqui, ó, do quadril e da perna. Então, vamos lá. Aqui no nosso quadril, no nosso bumbum, tem esses ossos aqui, ó, né? Que nós chamamos esses ossos, deixa eu colorir eles aqui para vocês identificarem, ó, desse lado e desse lado.
Esses ossos, eles são conhecidos como cintura pélvica. Popularmente, eles são chamados de ossos da bacia. Vocês já ouviram falar isso? É muito comum falar assim, ó, principalmente na roça. Fulano quebrou a bacia. A bacia, gente, parece uma bacia. São os ossos do quadril, os ossos do bumbum. Na verdade, eu chamo todos esses ossos aqui de cintura pélvica, certo? Articulando com esses ossos ó, da cintura pélvica, o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur, né? Que é o osso da coxa. O fêmur, ele é muito longo, ele produz sangue também. E aqui na perna nós temos a tíbia e a fíbula, ó. Um é mais grossinho, o outro é mais fininho. A fíbula é o mais fino. Então, a fíbula, vamos pegar do lado de cá. Esse mais fininho é a fíbula. E o mais grossinho é a tíbia. Certo? E no pé, nós temos os ossos do pé muito semelhante aos da mão. Só que na mão nós chamamos de carpais. E no pé nós chamamos de tarsais. Então, nós temos aqui os ossos tarsais, os metatarsais e os dedinhos são as falanges. Os tarsais são os ossos lá do calcanhar, os metatarsais da planta do pé e as falanges são os dedinhos, certo? Tranquilo? Então, assim, a gente finaliza mais uma aula sobre o esqueleto, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!